galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do AprovaCast. Estamos voltando agora no segundo semestre com 2 convidados muito especiais. Sejam bem-vindos, professor Carluccio e professora Viviane. Carlucio, inclusive, foi meu professor na faculdade, olha só. Ou seja, muito temos uma especial. pessoa bem formada aqui hoje. Sim, ele bem formado e eu conduzido. Puxou minha mão e falou, vem cá. E a Viviane também, maravilhosa, especialista, está aqui conosco. Não, eu não fui professora da Ana. Não foi, que a gente tem quase a mesma idade. Eu sou mais jovem, né? Que o É verdade. deve ser isso. Eu acho que é isso. Então, hoje o nosso bate-papo vai ser nada mais, nada menos sobre redação, né? Nós 3 aqui, então, estamos nessa loucura da redação. da vida de professores de redação. E glamour de vez em quando. A gente tem glamour um dia no ano. Os outros dias... Estamos aqui para isso, né? Os outros dias a Agora gente tem mais sofre. que é o dia de fazer uma ProvaCast. É verdade, mais um dia de glamour. Hoje, então, nós vamos falar sobre essa reta final, sobre essa preparação, sobre tudo que a gente tem de dica, de, enfim, conselho para vocês nesse momento. Puxão de orelha. Puxão de orelha é importante. Vai bem. Então, agora nós vamos começar falando sobre o que a gente vê como preparação eficaz, como que essa preparação realmente pode ser eficiente para os alunos, quais são os procedimentos que eles devem seguir aí desde o 9º ano, né? Não agora na reta final, mas dá uma corrida atrás, né? Dá uma acelerada no passo. Fazer uns ajustes. Na reta final a gente ajusta muita coisa, né? Mas você sabe que isso que você falou é importante. A gente pensar que aprender redação é um processo. É um processo. Então, desde o 9º ano, desde o primeiro, quem está lá no primeiro ano já deve pensar assim, olha, eu vou fazer o Enem esse ano como treineiro, mas já é como uma forma de ensaiar o que eu vou fazer quando eu estiver no 3º ano. E ver como que eu tô na redação, né? Se eu vou desesperar na hora ou se eu vou conseguir fazer alguma coisa. No momento de treinar e errar é durante o processo, pra na hora dar tudo certo. Eu brigo bastante com os meninos que o momento de testar é durante o ano letivo. Testa o que vocês quiserem testar aqui durante o ano. Depois do Enem vocês não vão testar nada de novo, pelo amor de Deus. Tem uns que inventam de testar um mês antes. Eu sempre falo que a melhor estratégia é escrever. É. A redação é escrita. Sim. Né? Escreva, se informe, refaça. Eu adoro o processo de reescrita. Né? E é um tipo de escrita que não é uma escrita aleatória. As correções que o professor faz no texto, elas não estão ali de enfeite. Eu vejo que muitos alunos pegam a redação corrigida, olham a nota, aí tem a reação, né, que pode ser uma reação positiva, pode ser uma reação negativa, e descartam a redação. Não é a melhor estratégia. A correção da redação ela é importante para você entender o que você fez de legal, o que eu preciso continuar fazendo e o que eu fiz de não tão legal, o que eu preciso moldar para que se adeque aos critérios de correção do Enem. E acho que isso é o mais importante, porque nós 3 ainda corrigindo redação, acho que a gente passa pela mesma angústia de entregar o texto, eles olharem e falar assim, nossa, que pena, ele no próximo texto errar exatamente a mesma coisa. Eles nem refletem sobre o que eles erraram. Você sabe que eu gosto muito do meu trabalho, eu acho meu trabalho muito legal, mas me irrita muito essa história de corrigir uma redação e o cidadão fez exatamente a mesma coisa que eu já tinha corrigido na redação anterior. Para não fazer isso. Exatamente. Então, assim, eu acho que talvez uma das formas de preparação é confiar na correção. Eu vejo que há muitas formas de informação na internet, na tia, no aluno, no coleguinha que passou no passado e agora se sente todo preparado para ensinar a redação. E acho que falta muita fonte de informação e o foco se perde nesse caminho. Então, talvez confiar um pouquinho mais no seu professor de redação, nas correções que são feitas em sala, nos comentários que são feitos nas correções, isso pode ajudar a manter o foco. Eu acho que essa confiança é primordial. Confiar no professor de redação, né? E eu ainda faria essa uma outra relação observação que eu acho bacana, essa galerinha que tá ouvindo a gente aqui agora, vestibulando aí, candidato a Enem e outros vestibulares, é a história do eu não estou inspirado para escrever hoje. Inspiração. Aí eu sempre digo, aí você diga isso pro fiscal. É a musa do Platão. Se você não esteja inspirado, você volta do ano que vem. É a musa. Igual o carnaval todo ano. A musa inspira, não é? Então eu acho importante deixar claro que existe técnica, existe estratégia, isso não tem a ver com dom, com inspiração, isso é habilidade, isso é treino, né? Tem dias que a gente não tá legal, que a gente não tá muito disposto, até tem, mas a gente precisa. Agora vocês imaginam ao processo. se no Enem a inspiração divina não vem. Geralmente não Né? tem, Não tem, né? Divina Como é que você mesmo, tem não. inspiração no momento em que você tá nervoso, que você tá pensando que você pode ter um Exatamente. resultado não tão legal?
Até porque a inspiração sugere um momento assim aleatório, casual, qualquer, você tranquilo, de leve, não sob pressão. Observando o pôr do sol. Qualquer coisa, né? É. Não sob pressão. Não é fazendo a prova do Enem. Então, por Então, isso se vocês, se vocês não treinarem, não desenvolverem essa técnica... Pode parecer meio absurdo, mas a gente estuda redação com o mesmo foco que a gente estuda as exatas. Então, assim, tem coisas que Nossa, eu eu bato estudar. tanto nessa tecla. Porque parece que o pessoal fala assim, não, exatas tem uma forma de estudar e redação é meio assim. Exercícios. Uma hora eu vou ter uma inspiração para escrever um texto, uma hora... se hoje eu não acordei legal, não vou conseguir escrever. Assim. Não é assim que funciona. Não é. O mesmo jeito Meu que eu modo de uso ver. para estudar, para matemática, para física, eu também uso para estudar português e redação. Exatamente. Não estou dizendo que são a mesma coisa. São a mesma forma que eu uso para estudar coisas diferentes. Mas mesmo requer foco. organização. É o sentar pra né? estudar. Eu brigo muito com os meus alunos disso, de que eu posso passar 2 horas falando na frente da sala de aula, passar 50 anos com eles sentados em monitoria, escrever a redação do lado deles, porque tem dia que eles me pegam pra isso. Eles vão pra monitoria pra sentar do meu lado e escrever a redação comigo presente. Porque a minha presença gera ali a escrita, entendeu? Você tá vendo que começou tipo um desabafo. Né? Esse negócio aqui. A minha Começou um presença desabafo. gera Eu imaginei esse que ia dom. gerar essa Né? situação. Gera, né? E aí, mas você tá sentando na sua casa pra estudar as coisas que você tá errando? Você foi olhar as competências que você tá errando? Por Você isso pegou a gente tá o manual das escrita, né? competências? Não. Ah, mas tem que fazer isso? Não. Você sabe um negócio que me irrita também? É o menino que vem com... Irritado, gente. Não é? Falei, vamos desabafar aqui agora. Desabafo, redação aqui. O menino chega pra mim e fala assim, se você poderia corrigir essa redação pra mim, porque o meu outro professor corrigiu e eu acho que ele não gosta de mim, que ele tirou essa nota. Cidadão, existem critérios. É assim, Não o critério é pessoal, número 1, não é você pessoal. cumpriu o critério número 1? Sim, pronto, a nota é sua. Você não cumpriu o critério número 1? Não, a nota não é sua. Então, independe se o seu texto ficou inspirador, se os seus argumentos são inspiração. maravilhosos. Não, você cumpriu os critérios que têm que ser cumpridos? Sim, você tirou nota boa. Você não cumpriu os critérios que devem ser cumpridos? Você não tira. É assim, por isso que a gente fala que é muito parecido com uma coisa exata. Porque na prática, exato. fez o que deveria ser feito, tem nota. Não fez o que deveria ser feito, não tem Fez nota. mais ou menos, tirou a nota Independente mais ou de menos. qual seja o professor que corrige. Eu acho que isso é um ponto que eu vivo batendo também com os meninos nessa questão do... Mas como que ele chegou nessa nota aqui? Por que que aconteceu essa nota aqui? E deles entenderem o processo de correção. E isso demanda estudo. Isso demanda sentar com a cartilha do Enem, com a cartilha de correção, com os manuais e entender como é que funciona. Eu diria Se eles que não até entenderem mais como que isso. funciona... Porque se a gente for parar pra gente, a gente tá falando em técnica, estratégia, grade de correção, e a gente tem que seguir, né? É um enquadramento, né, que a gente faz pro texto. Por isso a gente falou que não tem essa história de inspiração, gente. E lembrar que a redação ela é multi-interdisciplinar, né? A quantidade de associações que você pode fazer com outras áreas de conhecimento e agregar no seu texto, seguindo a grade da forma correta, não escrever de forma aleatória, é a parte que a galera demora a entender, né? Onde encaixa, né? Então a gente pode usar e deve usar, né? No caso do Enem, o repertório sociocultural é necessário, faz parte da avaliação. Né? Então, E no Enem ainda tem uma liberdade importante. de repertório sociocultural muito grande, né? A gente vê vestibulares que restringem isso. Mas no Enem a gente tem uma liberdade. É assim. Eu gosto sete dessa... cabeças, assim, Eu gosto dessa orientação de poder usar tudo que eles conseguem associar ali dentro, conseguir lidar com esse conteúdo. Por isso que é diferente importante de outras assistir aula provas. direitinho de todos os professores. Não é? Exatamente, de todo mundo, viu, gente? Todo mundo tá agregando um pouquinho na redação e a galera às vezes não aproveita, né? Então, eu acho assim, a gente poderia resumir, talvez, esse primeiro grande conselho do dia, diz assim, entenda como a sua redação será corrigida. E como ela Entendendo funciona. como é que ela será corrigida, você faz aquilo que te dá nota. Então, olha, eu sei Exato. que de acordo com os critérios, eu deveria fazer isso. Olha que difícil, faz isso, né? Então, Entrega. devo fazer isso. Entrega, mas tá sendo cobrado. eu vejo que os alunos meio que se desesperam para tentar fazer coisas que não são necessárias, né? Sim. Ou tem também aquela situação de, mas eu não concordo com isso. Eu falo, meu bem. Mas eu não você acho que tá aqui para bonito. provar ao mundo Eu tive que um tem professor, razão, sabe, um né? professor meu que falava pra mim assim, Ana Laura, a língua portuguesa ela não tem que estar bonita, ela tem que estar correta.
Você Esse é professor é legal. É um né? professor Eu gosto muito dele, legal. Eu acho ele bacana. Professor muito legal da faculdade, que às vezes conhece? eu batia na tecla também. Professor não tá bonito, mas não tem que ser aprendeu, bonito. Aprendi. Não foi nessa briga aí de não tem que estar bonito. Mas é isso mesmo. É importante a gente pensar nessa estratégia, nesse ajuste. É o primeiro passo. O que eu tenho que fazer, como fazer, a quem eu vou entregar isso. E ainda que eu discorde, né, de qualquer questão ali relacionada à grade, à correção, à ideologia que envolve ali todo o contexto da produção, é estratégia. É técnica. E é usar a seguir meu essa favor, técnica. né? Entender Ainda como que ela eu funciona. discorde, mas o que eu quero? Eu quero passar. Eu quero entrar na faculdade, então eu vou fazer do jeito que precisa fazer. E agora, indo para nossa segunda pauta, que eu acho que puxando esse gancho também do acúmulo de informações que os meninos têm e esse limbo que eles criam muitas vezes por essas informações, os danos que a modernidade vem causando, então, no desenvolvimento textual dos alunos. Desde ChatGPT, né, que nós estamos aqui... Artificial está aí. Estamos lutando contra o ChatGPT, né, porque vai aplicar a prova, tem que domar esse... Eu acho que a gente fenômeno. não tá lutando contra, né? Eu tava essas pensando ferramentas, nisso essas aqui. tecnologias. A gente tem que orientar os alunos para eles usarem de maneira De maneira benéfica na correta, formação deles. sim. Então, eu tenho discutido muito esse assunto, inclusive, em sala de aula. Eu tenho falado com a bastante do galera. tema com eles, porque Até é um porque tema está sendo necessário, que né? vai vir aí em algum momento. Agrega, ajuda sim, né? As tecnologias, elas vêm para favorecer o nosso trabalho, nossa formação em muitos Sim. aspectos. A gente tem que saber como Como utilizar lidar elas com de maneira a não perder reflexão, criticidade, não virar uma mera reprodução aí de ideias, sem que o aluno realmente seja um aprendiz ali do processo. E isso é um desafio. É um desafio. Eu acho que gigantesco. vocês ainda em escola, com redação nas escolas, no ensino médio, eu acho que é ainda mais difícil do que eu no cursinho. Porque no cursinho é meio tipo assim, tá, você pode usar o ChatGPT. Usa. No Mas Enem você sabe vai que usar? então. No Enem você vai usar? Então tá O bom. negócio é que eu acho assim, o jeito de usar. No geral, os alunos querem facilitar a vida o máximo possível. Querem ser E assim, práticos, né? aprender é um processo que talvez não seja tão fácil. Não precisa ser o mais difícil do universo, mas também não é o mais fácil. Então, o que o menino espera? Que o ChatGPT vá lá e entregue um texto pronto, que ele só copie e te entregue. E agora ninguém vai descobrir que foi plágio porque o ChatGPT fez inteiro. Oh, que maravilha. Porque antes eles copiavam textos prontos e aí a gente, enfim, né? Só A que gente já assim, conhecia. eu acho que o negócio é, qual é a estratégia que eu vou usar esse ChatGPT ou qualquer tipo de inteligência artificial? Eu não tenho muito domínio sobre o tema, eu não tenho ideia de quem eu posso usar como repertório sociocultural, aí eu posso pedir ajuda. E eu acho que a ajuda é bem-vinda. Só que eu preciso aprender a fazer um texto. Para quando for necessário que eu faça sozinho, sem a ajuda, eu tenho essa competência de dizer, o que olha, fazer, eu consigo. como fazer. Então eu acho que assim, É dosar, né? os danos são mais provocados pela pessoa que usa pelo do que mau pela uso ferramenta do que pela em si. ferramenta. A ferramenta eu É acho preciso legal. maturidade e cuidado, né? pra Mas lidar ainda com essas falando facilitações de todas. danos, indo além do ChatGPT, a gente tem os blogueiros, né? Esses eu acho que causam mais dano Eu do que o acho- ChatGPT. Eu também acho. Inclusive, vou contar uma história pra vocês. Uma aluna me relatou que ano passado, não sei se vocês conhecem, né? Uma blogueira aí famosa formada em história, que dá uns pitacos em redação. Eu acho Já que eu ouvi sei. falar. Então, a querida. Ano passado, não sei se vocês viram que ela postou um vídeo pós-Enem falando do tema, um vídeo gigantesco, e afirmando que os alunos, então, teriam que ter citado todas as minorias ao longo da redação. E daí, inclusive, uma aluna me relatou que ela não foi fazer o segundo dia de Enem, porque depois que ela viu aquele vídeo, ela tinha certeza que ela tinha zerado a redação. E se ela tinha zerado a redação, ela não poderia participar do SISU, então E ela nem foi. tinha certeza porque ela viu o vídeo. E ela tinha certeza Né? porque ela viu o vídeo. No final, ela não Pois é. zerou a redação, ela zerou o segundo dia que ela não foi fazer. Eu acho tão, assim, complicado esse negócio de comentar a redação depois da prova, Aham. porque já passou, né? Não há Enfim, mais o que fazer. não há mais o que naquele fazer. momento ali, já Acho foi, que né? o que é feito é mais provocar mais ansiedade no menino que já fez a prova e ele ainda tem uma outra prova para fazer Ou no seja, final de não semana acabou todo o seguinte. processo, Talvez né? o que se causa é mais problema do que ajuda depois que a prova passou. Eu acho que antes, tentar comentar o que poderia ser feito é interessante. Só que daí por que o pessoal não comenta? Porque daí eu posso errar o tema e aí, não acertou o tema. Aí depois é fácil, né? Passou a redação. Mas eu sabia o tema, era assim, você tinha que ter feito isso. Aí assim, eu acho que
você causa mais problema na vida do cidadão do que ajuda. Né? Não, e muitos blogueiros também, como exemplo, né, não formados na área, né, alguns que tiraram 1000 na redação do Enem e simplesmente se intitulam, então, professores de redação. Eu acho que esse vem sendo o maior problema no TikTok, no Instagram. É porque antigamente, para ser professor de redação, você precisava fazer uma graduação em letras, né? Hoje não. Você tirou 1000 na redação do Enem, você pega o diploma de professor automaticamente. Né? O Enem, ele tem essa função Você agora. Já está pronto, né? A partir do momento que você tira 1000, né? Da educação, da redação. Você aprendeu tudo. Você é o grande... Mas assim, né, tirando esse pequeno detalhe, eu acho que a história das redes sociais, elas podem ser úteis, mas eu acho que é informação demais, vindo de tudo quanto é lugar. Sim, e aí a gente pode ficar meio perdido nesse monte de informação. Porque todo mundo meio que afirma assim, os jovens de hoje, eles têm muitas informações, então eles não precisam mais de sala de aula para aprender coisas. Porque as informações estão todas ao redor. Só que assim, informações, realmente, a gente tem muito mais acesso à informação hoje. Mas eu sinto que falta saber lidar com essas informações para aprender o que fazer com elas. Né? E muitas vezes elas são distorcidas também. Porque daí o blogueiro fala um negócio, o outro fala outro. E aí, como eles não têm a mesma formação, cada um dá uma visão diferente. O que funcionou para um tema da redação do Enem pode não funcionar para outro tema. Então, isso que você fez e que te levou a tirar 1000 esse ano, pode ser que se eu reproduzir ano que vem eu não consiga fazer, né, e não consiga tirar a nota 1000 também. Então, você acha que a quantidade de informações pode causar mais confusão do que ajuda. Então, assim, não estou falando para você parar de seguir redes sociais que falam sobre redação. Mas estou sugerindo que você filtre essas informações com base no conhecimento. Chega para o seu professor de redação, fala aí, professor, eu estava vendo aqui, vi essa informação, o que você acha? Vamos conversar sobre. Os meus, de vez em quando, fazem isso. Ali em tudo que tá ouvindo o tempo todo. Os meus, de vez em quando, eles me encaminham no Instagram. Falam, Ana Laura, me fala aí, o que você acha? Se é verdade, se não é? Até que ponto? Daí a gente tenta tirar umas dúvidas de vez em quando. Eles procuram essa questão de informação. Mas porque eu já soltei muito hate contra blogueiros em sala de aula. Então, eles me procuram já sabendo que eu tenho meus... eu acho que o negócio não é nem se, eu odeio todos os blogueiros, mas saiba ser maduro o suficiente para encontrar informação. Que alguns têm surgido, vamos equilibrar. Como qualquer pessoa, qualquer nicho na internet, né? Qualquer nicho de informação na internet, algumas pessoas falam coisas realmente proveitosas. Redação, né? E outras pessoas vão falar coisas que você pode descartar. E é isso, em redação a gente não pode acreditar em tudo que a gente vê. Acho que esse é o principal ponto. É o segundo ponto importante, né? Que a gente falou. Acho que o Enem, vestibular, é uma fase muito importante na sua vida para você deixar na mão de um menino que fez um perfil no Instagram e que está direcionando a sua vida. E que tirou 1000 uma vez. Então, cuidado um pouquinho com Lembrando que ele pode ter tirado 1000, sei lá, 2010. É valorizar o próprio processo, né? Isso faz tempo, muita coisa mudou. Mudou, felizmente. Graças a Deus. Vamos confiar se esse moço tirar 1000 5 anos seguidos. Aí a gente fala, não, realmente... Realmente ele é o brabo, porque olha, vou tirar já é difícil. Enfim, o terceiro ponto que a gente tem que levar, então, é sobre apostas temáticas. Então, continuando nessa linha de internet, o que vocês estão achando dessas apostas? Aquela famosa... O que você acha que vai ser o tema? Qual é a sua aposta? Olha, eu prefiro investir no estudo dos eixos temáticos do que das propostas em si. Porque proposta, olha, dificilmente a gente acerta. E como que te ajuda você acertar uma proposta antes? Sei lá, você vai decorar uma redação pra você escrever lá, não? Por mais que eu te fale, olha, vai ser essa, ainda assim você não tem certeza. Aí você vai lá, decora, chega lá é outra coisa. Aí então, quer dizer que se não for aquela, você é incapaz. E se não for aquela, você... E eu acho que essa questão dessa aposta, assim, de estabelecer isso com os alunos, gera uma insegurança ainda maior. Porque daí eles se preparam muito para aquilo que eles te ouviram falar. Inclusive, isso aconteceu comigo, tá? Porque no meu ano de Enem, lá em 2017, enfiaram na minha cabeça, isso há uma semana do Enem, que a grande aposta temática daquele ano era a reforma do sistema carcerário. E aí você, E daí eu falei, gente, eu não sei nada disso aqui. Foi a reformação educacional do Sul. Foi. Nada a ver com o assunto.
E eu fiquei, gente, eu não sei nada sobre isso aqui. Se cair isso aqui, nossa, vai ser uma catástrofe. E olha só, observando... Eu passei uma madrugada inteira antes do Enem, que eu não podia dormir mal, assistindo o documentário do Carandiru. Pra eu poder usar na redação. Mas essa fala, Laura, eu vejo com os alunos, eu não sei nada. Bom, peraí. Repertório sociocultural, gente, é uma bagagem de vida. Não vai ter nada lá que você simplesmente não saiba nada. Sim. Nossa, eu não sei nada. Não, e no final, o tema não tinha nada a ver com o que eu tinha fritado a semana inteira. E chegou na hora do tema, eu olhei pra aquilo ali, eu sabia que eu tinha estudado aquilo. Eu sabia que eu tinha conhecimento daquilo. Só que eu tava tão nervosa e insegura porque eu tinha passado a semana inteira estudando sistema carcerário. E não tinha nada. Esse é o ruim. E não tinha nada daquilo. A parte do que, tempo, assim, a minha nota mais baixa nos 3 anos que eu fiz Enem foi no 3º ano. De tão insegura que eu fiquei na hora da prova. Porque era um tema que eu sabia, eu tinha algumas informações. Na hora eu fiquei tão bitolada com aquilo que eu acabei caindo a minha nota justamente. Por isso que eu acho tão importante o professor que está à frente da disciplina não ajudar a propagar essa ideia, não vender essa ideia. É mais alunos de 3º ano, que a tendência é eles estarem mais ansiosos, mais preocupados, porque eles querem esse resultado. É toda uma jornada de estudo ali que está em jogo, como o Carlos falou. Então a gente tem que estar ali para mediar esse processo. Agora os meus estão na onda de isso. Tudo que qualquer ministério, qualquer coisa posta, eles ficam... Esse aqui vai ser o tema. Você tá dando spoiler do tema. Estamos já vivendo o momento das especulações. Não, e tudo que eles postam eu comento. Eles chegam pra mim, me mandam, eu comento sobre, né? Eu falo com eles, falo, olha, se vier essa possibilidade aqui, é bacana e tal. Daí fala um pouquinho sobre, e eu sempre acho que a gente não vai se dar ao luxo de descartar nada, né? Mas é no sentido de aposta, de estar realmente mais preparado possível para dar conta de qualquer eixo temático. A gente pegar o Enem, a gente sabe em educação, tecnologia, ciência, meio ambiente, saúde, trabalho, ética, vamos nesses eixos. O que os outros professores das outras áreas de conhecimento estão falando sobre? Como que isso pode me ajudar fazer essa associação de conhecimento? Você não senta simplesmente para estudar redação só lendo, né, isoladamente construção gramatical, aspecto linguístico, é muita coisa envolvida. Então, como que eu encaixo tudo isso? Como que eu uso a língua portuguesa a meu favor para colocar essas ideias no papel? É muita coisa, por isso que, como o Carlos falou também, é um processo, né? Não é na reta final simplesmente, é um todo dia, né? A gente pensar que lá no edital do Enem aparece a informação de que quando ele fala sobre repertório sociocultural, ele está mencionando tudo aquilo que você estudou durante a sua vida escolar, lá no ensino fundamental, no ensino médio, ou seja, não tem nada que pelo menos uma vez em alguma aula você não tenha estudado. Então assim, eu não sei nada. Sabe? Existe a possibilidade de você não saber nada. Se você não prestou atenção nas suas aulas que você teve na escola durante o ensino fundamental e ensino médio. Aí existe essa possibilidade. Se você tem um mínimo de conhecimento do que aconteceu nessas aulas... Se você vive no Brasil... Coisa, né? Você alguma coisinha você sabe. Aqui, né? Se você mora no Brasil... Se você, assim, tem um mínimo de convivência social, alguma... coisinha pra inserir ali, você vai conseguir tirar. Isso, gente. Exame Nacional do Ensino Médio. É o que você tá ali, vendo ali naquele processo, retomando, esse nervosismo é normal, porém a gente tem... Ele vai acontecer. A gente tem a função de ajudar os alunos a dosar isso também. Olha, um segredo, pasmem. O Exame Nacional do Ensino Médio só cobra conteúdos que foram ensinados durante o ensino médio. Olha que incrível, que surpresa. loucura. Como é que a gente chegou a essa conclusão? Será? Não sei, eu acho que foi difícil. Não faço ideia. Deve ser o doutorado do Carlos. Provavelmente. Foi no doutorado. Ter doutor na mesa. Porque temos um doutor entre nós. É por isso que essa conclusão aconteceu aqui, certeza. Falando também um pouco sobre essa preparação, essa reta final, para aqueles que ficaram aí pendurados o ano inteiro, quais são as possíveis soluções? O que fazer agora no tempinho que resta? Seria mais ou menos isso. Exatamente. Como correr contra o tempo? Como dar uma de Juscelino Kubitschek? Olha, se eu parar pra pensar que ainda há um pouquinho mais do que 2 meses pra fazer a prova, dá pra treinar um pouquinho. Então, você consegue, sei lá, fazer uma redação por mês, você consegue fazer quase umas 10 redações daqui até lá. Então, você consegue fazer a redação, consegue analisar a correção, consegue fazer a reescrita, né? Reorganizar as coisas, conversar com o professor, tirar dúvida. Eu acho que redação é questão de você estar preparado para fazer. Não é assim,
se eu acordar bem no dia, eu vou lá e faço. Ou se eu tiver sorte de aparecer um tema que eu entenda um pouco sobre ele, eu vou conseguir fazer. Não, é questão de você estar preparado para fazer. Então, dá para preparar em 2 meses? Seria mais interessante se você tivesse começado essa preparação antes. Mas Exatamente. é possível. É possível. Eu acho que assim, eles têm muito o costume de não inserir a redação dentro do plano de estudos deles, dentro da rotina de estudos deles. Tipo, redação eu vou fazer no tempo que dá. E não é no tempo que olha dá. só, falando sobre tempo, a gente sabe que é uma prova extremamente densa, demorada, cansativa, muita leitura, muitas outras questões. A gente está aqui falando de redação, mas a gente sabe que é toda uma conjuntura. E eu sempre gosto de fazer a galera lembrar da importância que é marcar tempo para fazer redação. Você não tem a tarde inteira para fazer redação. Eu ando Você numa tem mais briga 90 com isso. questões para responder. Então, eu gosto de treinar cronometrado também, colocar eles nessa situação, ainda que, logicamente, no dia eles possam articular o tempo do jeito que eles preferirem, né, adequando, compensando, né, de acordo com o processo deles, mas eles têm que lembrar que eles não têm 2 horas, 2 horas Não, e meia é 1 pra hora a focar mais só no dia na da redação, e é né? isso. Você tem 1 hora. Então, gente, pra mim é uma outra dica importante. Eu vou tentar fazer aqui sem olhar Inclusive, lugar os nenhum, meus vieram sem com essa indagação pesquisa, pra mim tempo esses dias. marcado, Na hora, como que eu consigo adestrar o meu tempo? Eu falei pra eles, gente, não tem outra solução. cronômetro. Bota o cronômetro e escreve. Ah, mas não deu tempo. Entrega do jeito Aí que tá. faz de novo outra vez pra ver se chega. Ainda não deu. Mas já adiantou. Tenta um de pouquinho novo. Vamos mais uma vez. Né? Uma mania de escrever redação parcelada. Não sei se isso vocês passam também. Que é a parcela da De Casas começar um Bahia. dia e terminar depois. A parcela da Casas Bahia. Tipo, Eles escrevem, travei aqui eles agora, escrevem depois eu um faço. parágrafo a cada dia. Vou esfriar minha cabeça, que não tô legal agora, depois eu termino. Mas falando da história do travei. Por que trava? Porque não sabe o que tem que colocar no texto. Se o menino soubesse, olha, no primeiro parágrafo tem que fazer tem que isso, fazer? no segundo é isso, no terceiro é isso, no quarto é isso, não tem travou. Não tem Não trava. tem- não É tem só trava. encaixar as peças. É só encaixar as peças. E aí você fala assim, o que eu posso fazer para acelerar esse processo? Quanto mais eu entendo o que precisa colocar em cada um dos parágrafos, mais eu consigo fazer isso rápido. Se eu tenho que parar para pensar, e agora? O que eu escrevo? Não sei. Então aí você perde tempo pensando. E daí aquela em questão você do vai aluno que escrever. O aluno que não fez planejamento, Exatamente. né? E a briga com esses meninos pra eles fazerem planejamento e rascunho, gente do céu, é todo dia. Toda vez a mesma briga. Precisa fazer planejamento textual. Precisa organizar o que você vai colocar dentro do seu texto. Coloca as peças ali, organiza. O que você vai fazer? Reúne E eles- as peças E depois você coloca ela na folha. E eles têm muito essa questão de daí não organizar e deixar faltando coisas. Ou então tentar colocar coisas em excesso dentro da redação. E daí coloca lá 3 repertórios dentro de um parágrafo Um só. texto informativo. Exatamente. Apenas, quase que um capítulo de um livro didático. Aham. Tem Daí você olha e você fala, ué, opinião, tem ele tá ponto me de vista, explicando o tem que é esse defesa de tema. ideia. Bacana. Tá me explicando qual que é o tema, mas eu já sabia qual era o tema. Não precisava me explicar qual que era o conceito dele, não. E isso tudo, gente, tem como fazer. Eu tava lembrando aqui, tem um negocinho chamado cartilha do participante. É incrível. Que a galera Esse... não abre pra ver. Eles fica vendo ignoram. só o TikTok, a videoaula daqui e dali, o blogueiro daqui e dali. Lá tem exemplo de redação nota 1000. Pra mim, é um dos efeitos, assim, que podem ser mais positivos entre tantas estratégias. É eu ver uma redação que levou 1000. Era isso, ela levou 1000. Desde que vocês não copiem a redação nota 1000, tá? Exatamente. Aqui é outro ponto É só pra gente ver importante. como que ficou, né? Modelos prontos. E ainda que a gente estabeleça muitas críticas, muitas observações, mas é o que está ali dentro de um sistema oficial. Foi a redação que levou essa nota máxima. Então, e ela tá lá nesse negocinho que chama cartilha do participante. Incrível esse Ele documento, existe, né? Ele Ele existe. deve estar perto de ser divulgado aí pelo INEP. Eu imagino que divulga Mas bem mesmo perto que da não prova, né? apareçam esse ano, é praticamente o mesmo mesmo. modelo sempre. Porque só mudam os eles ficam um exemplos de tempo sem redação. sair a cartilha, né? Depois, As inserções que eu percebo que o INEP tem feito é relacionado a área da É inclusão. a questão da inclusão, né? Pessoas com necessidades especiais, que felizmente abriu seu espaço para isso também. Condições para que todos realmente possam realizar a prova. Abriram brechas nas Mas correções. a grade de assim. correção, gente, é a mesma. Inclusive, nada mudou para quem tá... Eu já ouvi essas perguntas há poucos dias, né? Fiquei sabendo que, né? Agora vai ser assim. O desespero da troca da banca. Vocês passaram por isso? Eu acompanho os tais dos influencers de redação. Eu acompanho Se também. vocês acompanham, você vê que todo ano, segundo os famosos,
houve uma alteração super essencial na correção da redação. Atenção! Esse ano, você não sabe quais são as alterações que houve Chega na aqui, correção? assiste Vou aqui. te contar. Aí você vai lá e Arrasta pro parece lado. que isso sempre Mas isso aconteceu. sempre rolou. Mas é porque o Exatamente. terror causa acesso, E aí a causa ansiedade, né, que enfim. já é inerente ao processo que ele sente. Nossa, eu E tem as preciso lendas ver urbanas isso, também, né? Então, As lendas urbanas, na minha época, pelo menos, tinha lenda urbana de que as propostas tinham que ser uma a curto e a outra a longo prazo. Você não algumas fez... expressões, se você não vocês não colocar... sabiam, não? Tinha. Que se você não colocasse Bauman na redação, a sua chance de tirar. É o Bauman. Era Bauman na minha época. Aí o menino vai lá, faz uma citação, não relaciona Que com não nada. relaciona com Eu falo, nada, olha, gente. se a redação Bauman fosse tá do O Bauman, Bauman tá... ele tiraria nota boa. Como Porque ele não é, escreveu e ainda ficou famoso. Mas Então não. Quando ele não disse que o Bauman falou umas coisas que, é na que o verdade, Bauman ele não falou, disse. né? Ele não Então, disse. Mas ele tá colocando Não, eu falo assim. pra ele, gente, episódio de série, filmes... Até dá pra vocês enrolarem, assim. Mas alguns filósofos não vai rolar. Isso, não tem jeito. Citação famosa de Paulo Freire, que vocês modificam, não funciona. Não, gente, é ali, né, toda uma construção aprendizada de anos, você não pode desperdiçar, né, inventando moda, né, inventando Exatamente, dados, inventando moda. informação. Inventar dado. Eu Não falo pra posso eles, gente, inventar aquilo, dados. na hora de treinar, vocês podem até inventar, porque eu não vou checar se o dado tá correto na hora de corrigir Eu sem checo, textos. Eu sou chapanilda, eu Às vezes eu checo, às vezes não, quando é um brava. dado meio absurdo, eu vou checar, porque também não dá, né? Eu olho e falo, acho que então, não E assim, rolou. eles têm que entender que não é o caminho. Quando são dados né? mais Não assim, é por aí. consideráveis, eu falo, não, tá até ok, vai. A gente, a história de quebrar a cabeça pra coisa que não precisa. Você tá. vai lá, vou inventar um dado quantitativo pra colocar aqui. Gente, pra que quê? você Olha, vai onde você tá gastar colocando tempo? energia, Cidadão. gente? Você tá Começa- concentrando sua energia em algo que não precisa. Eu falo, Outra as pessoas coisa. dificultam o processo. Se todo mundo fala assim, olha, é isso, eu vou fazer isso, era tão É o mais que tem, fácil. vamos fazer o que tem. É de um assim, Sobre vamos fazer repertórios assim. ainda, falando sobre os benditos. Alguns, assim, chegam com as redações pra mim, que eu não sei da onde, né, sai a informação, a fonte, de que redação a gente tem que citar apenas filosofia, né? Outro equívoco, né? Porque assim, chega num ponto onde eles só querem citar autores, grandes obras e filósofos, e daí só cita isso dentro da redação. E a história da citação batida? Você já ouviu falar do menino? Eu queria citar fulano, que tem a ver com o tema, mas ele já tá tão batido. Eu Tá acho tão que vai fora de tirar minha moda. nota. Se encaixa aqui, Coitado do cidadão, você falar isso, que ele já tá tão que batido. ele tá batido. Não. E daí essa questão do uso do mesmo tipo de repertório nos 3 parágrafos. Não sei qual que é a questão. Como se redação fosse um pequeno formulário, né? Você É. coloca ali as lacunas para serem preenchidas, você faz pequenas trocas e é isso. Eu gosto de levar sempre em consideração o edital. O edital fala, olha, demonstre uma diversidade no que Sim. diz respeito Ele é ao muito repertório claro. Eu falo pra eles, sociocultural. vocês só estudam filosofia? Daí eles olham pra minha cara assim, vocês nem estudam filosofia, vocês param de mentir. Vocês estão mentindo, olha aqui. Diversidade. Nunca estudaram gente. filosofia de verdade. E aí eu falo que o Enem é bacana nesse sentido, porque ele considera como repertório vivências também. Porque eu posso ter assistido a um filme, ter feito uma leitura, que Uma faz série ali bacana. uma alusão ao tema proposto, não necessariamente foi dentro Um Grey's da instituição Anatomy, de que eles adoram ensino. criar episódio de Grey's Anatomy. Lá no cursinho eles criaram uma regra. Não sabe o que citar, cita Grey's Anatomy porque a Porque Laura tem não 1000 assistiu. episódios. Porque a Laura não Tem assistiu, ela não vai saber. muitas séries, tem muitos episódios. Né? Eles falam isso. Assim, que eles uma vão sugestão inventar que eu Grey's dou Anatomy. É que assim, tudo bem citar o Grey's Anatomy. Só que não foca só nisso. Como É. o edital pede uma diversidade de repertório, então tudo bem citar um Grey's Anatomy lá na introdução, mas daí cita um dado quantitativo no segundo parágrafo, cita algum repertório da Um escola no fato terceiro. histórico. Porque de repente É. você só cita filme, o corretor vai pensar, bom, estudar, não sei se Bom, Mas mas a filme, Netflix, ele ele zerou a Netflix. Incrível. Netflix tá feliz. 3 fatos históricos também, eles adoram Então é fazer. repertório, é aceito, beleza, mas tenta diversificar as estratégias. né? Demonstra colocar o em maior formatos caminho, diferentes, de né? Possível aí de E reafirmar a questão da autoria, não ficar preso na citação do filósofo. É importante, porque a redação é sua e não do Paulo Freire. É, nem do porque assim, Paulo. o processo é o contrário. O que muita gente faz? Cita o filósofo e explica a citação do filósofo. Não Não é pra você precisa. citar, não é pra você explicar a Explicar, citação do né? filósofo. A citação do filósofo é que tem que trazer algo a mais para o seu argumento. Não é você que vai ajudar o filósofo. É ele que vai te ajudar Você a não precisa argumentar. sustentar a
fala do filósofo. Pra relacionar fala com o tema dele. que você vai discutir, né? Ele já é famoso, ele já precisa Ele de não ajuda. precisa de apoio. Batido, Ele assim. Ele não é batido. Você que tá precisando de uma ajuda agora. É ele que vai te ajudar, tá? Agora vamos pras perguntas. Nós temos algumas Temos perguntinhas perguntas? aqui. Temos dos Perguntas. nossos seguidores. Temos Nós temos seguidores? seguidores. Claro, olha que Temos pessoas alguns famosas seguidores. aqui. Porque, né? A Viviane tá aqui. A Viviane tá aqui. Eu tô falando aqui. Ele tá aqui. O Carlos que é doutor, entendeu? Por isso, daí nós temos seguidores, temos fãs. Então vamos lá. Como aprimorar a competência 3? Eu acho que a competência 3 dos meus alunos, ela é o maior. Eu acho que não é só do seu. Eu acho que todo mundo tem meio que uma dúvida no que é que essa competência o que 3 Que tem. realmente ela faz? faz. O que é esse negócio? Como que Qual que é a funciona, diferença dela né? pra 2? Eles Como que o confundem, corretor né? avalia isso, enfim. Bom, na minha percepção, ela tá muito ligada a um pouco de tudo isso que a gente falou, às outras áreas de conhecimento, fazendo essa referência às outras áreas, puxando esses ganchos, e de que maneira eu demonstro total autoria, né? Mesmo mencionando todos os autores, escritores, filmes, livros possíveis, como que eu provo que esse texto é realmente meu e não do filósofo, e não do escritor, né? E não, enfim. Essa competência 3, ela está relacionada com essa organização toda de ideias e de indício de autoria, de fato. Olha, o texto é meu, a maior parte dele tem que estar composto por essa autoria, porque eu acho que um erro comum, pelo menos eu acabo lidando com isso, é nessa ânsia de usar muito repertório, porque às vezes peca pelo excesso, Sim. né? Eu quero citar o máximo possível, porque avalia isso, então eu quero mostrar que eu conheço tudo, aí Eu fica sei um texto tudo. extremamente expositivo. Não tem ali uma demonstração clara, né, do que aquilo representa dentro do tema, dentro da realidade, fica muito fora, né, fica muito abstrato, muito teórico. E aí a competência 3, ela quer essa autoria, né, ela quer que o texto seja de Essa fato argumentação bem seu, construída e esse ponto de consistente. vista realmente defendido. E às vezes eu até uso muito repertório, mas às vezes eu não uso ele a favor do tema, não tá ali relacionado com o que realmente Deixa ele eu solto, penso né? sobre. E aí fica aleatório, fica solto, não agrega. Né? É lá no textinho da competência aparecem várias palavrinhas, né? Selecionar. Mas Mas uma que eu acho que o pessoal esquece é a parte de relacionar. Porque Sim. ele traz a citação, mas ele não relaciona Toda vez com que eu o vou explicar a argumento. competência 3, eu grifo os verbos todos. Eu falo assim, você tem que fazer isso aqui. Os porque- verbos tá aqui guiando o seu Uma das passo a passo. coisas que são avaliadas na competência 3 é essa relação que existe entre as E a informações. citação, a né? referência por si só não faz isso sozinha. Quem faz é o autor do texto. É. Né? Ele que puxa esses ganchos. E daí, outro ponto, eles têm o hábito, né? A maioria dos alunos tem esse hábito de falar assim, mas não é óbvio? Não. Não. Não, Não existe é. obviedade, gente. Pro corretor da lei nesse nada é contexto. óbvio, Não. tá? A relação... Ah, mas tá nítido que a relação, sei lá... Aí, nesse caso, Que a culpa é do existe aqui. corretor. Porque Ele ele não que não Tá entendeu. nítida percebeu a minha relação ideia. que existe aqui. É bem Exatamente. clara a relação que tem aqui. Tá, é clara. Eu, a hora que eu vou corrigir o texto, também sei qual foi a relação que E são você aquelas criou. falas assim, pra mim, Só meu que texto não tá ficou escrito. ótimo. Meu Só que texto não tá ficou escrito. muito bom. Se não tá escrito, a gente não considera. Quando E eles é falam isso. assim, foi o melhor texto da minha vida. É. Você Nossa, eu meu me texto empenhei ficou muito. Excelente. Eu me debrucei. Eu passei horas da minha vida Você fazendo esse pergunta, texto. Eu na falava, mas não era percepção pra de essa quem, hora. de acordo com o que exatamente. E outra coisa que para competência 3, além da relação entre a citação e o argumento, é pensar na relação entre as partes do texto. Tem muita gente, por exemplo, que faz uma proposta de intervenção maravilhosa, mas que não resolve o problema que você mencionou anteriormente. Sei lá, lá na proposta do cinema. Você coloca lá que o problema é que as pessoas não têm acesso ao cinema é porque o ingresso é muito caro. Aí você apresenta uma proposta de intervenção que está relacionada à conscientização da importância da arte para as Isso é pessoas. importante. tem a ver Gente, com- o ingresso já tá caro, eu tô conscientizado, não tem dinheiro. É uma boa colocação, só porque que eu vejo a galera confundir isso com a competência 5. É porque tá lá na Não, conclusão, esquece. você vai usar na competência 5. Não, você não vai. Eles você não desmembram a fez. competência 5. Como se a competência 5 ela fosse um ser à parte Ela não tá do resto do relacionada. texto. Não, ela não tem que ter relação com o resto do texto. É fato que a competência 5 ela avalia as propostas. As propostas. Mas a relação das propostas com a discussão anterior é a C3 que vai puxar esse gancho. A C3 ela avalia seu texto até o ponto final, até a última linha. Né? Pergunta Então, importante agora. Pergunta importante agora. Falando das propostas, então. Meus alunos vivem com essa indagação de fazer uma proposta, fazer duas propostas, fazer uma proposta bem feita, não sobrou espaço, eu faço o quê? E eu vivo falando pra eles, gente, tenta ali aproximar, faz
uma proposta que contemple Se os faltou dois espaço, eixos, então, porque se faltou planejamento espaço... para o texto, senão Sim. não faltaria espaço. Já começa aí, né? Então começa por aí. O que fazer realmente nessa competência 5? Tem até uma perguntinha aqui falando. E aí, como fazer uma boa conclusão? Atendendo a grade correção. Completar os espaços. Completar os São espaços. exigidos elementos lá. Sim. E a retomada toda, o meu problema maior com os meus alunos é a retomada, não sei vocês. É a retomada, a associação da tese com a solução. Eu acho que é o grande problema deles. Que às vezes, quando chega lá na proposta de intervenção, eles até se lembram, né, de possíveis ações que podem estar, de fato, enquadradas Relacionadas no tá tema, mas não com a tese. E que às vezes pra eles está mais fácil, ali eu lembrei disso, nossa, muito show, vou colocar isso aqui. Mas se não tiver entrelaçadinho ali com a tese, com as causas que você discutiu, não vai adiantar nada. O meu conselho para quem vai fazer redação esse ano, para fazer uma proposta de intervenção bacana, é pensar o seguinte: fez a introdução, olha seus argumentos. Você já consegue agora, na introdução, pensar numa solução para eles? Sim, segue a vida. Não consigo. Ideia, né? Muda esse argumento agora e não continue escrevendo o texto. Porque eu não pensar, mas meus argumentos são muito bons. Isso, a gente faz o planejamento. Não adianta se o argumento é bom, você não conseguir fazer uma solução para ele depois. E isso a gente faz no planejamento, né? Isso é importante. Por isso o planejamento inicial, encaixar as peças do texto. É o norte do texto, né? Então eu preciso pensar bem nelas. Se eu tenho condição de falar sobre tudo que é proposto através delas para dar certo até o final. Ó, recebemos elogios dos fãs também, tá? Olha, elogios recebemos dos aqui fãs. 3 professores incríveis. Ai, que fofo. Uma constatação, né? Agora que essa pergunta a gente até sabe a resposta já. Como melhorar a C1? Sentar e estudar. Olha, não, vou te falar um negócio. Carlos, por favor. Eu estava esperando este momento. Essa pergunta é pra você. Eu estava esperando este momento. Porque assim, uma coisa que eu percebo é que a preocupação, no geral, é em conseguir bons argumentos, bons repertórios, boa própria... E o pessoal esquece de estudar gramática. Esquece de que, para colocar uma vírgula, eu preciso saber o que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva e direta. Se eu não souber, como é que eu vou fazer inversão sintática e colocar a vírgula para separar ali? Então, como é que meus argumentos brilhantes vão fazer sentido? Vão fazer sentido! Porque o que acontece? A C1, ela tem, por exemplo... Nos últimos 2 critérios, está lá assim, o que vale 160 e o que vale 200. Muda pouca coisa de um para o outro. Mais ou menos é assim, no 160 lá, o candidato demonstra bom domínio de norma padrão. Não é bom. No geral, a única coisa que muda do 160 para o 200 é que ele troca o bom e coloca excelente domínio. É a única coisa que muda. Como é que eu faço para deixar de demonstrar bom domínio e passo a demonstrar excelente domínio? Esse é o principal ponto. Eles travam no 960 todas as vezes. Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso pensar o seguinte: a hora da redação é a hora de eu fazer propaganda do que eu estudei. Então, por exemplo, como é que o corretor vai saber que eu sei usar pronome relativo seguido de preposição se eu não usei nenhum no meu texto? Como é que o corretor vai saber que eu usei uma crase, que eu sei usar crase, se eu não usei nenhuma no meu texto? Então é hora de pensar assim: olha, eu preciso estudar essa parte técnica para fazer propaganda para o corretor de que eu sei essas coisas. Então, se eu sei, por exemplo, e convencê-lo disso. Então, se eu sei, por exemplo, coisas que são um pouco mais complexas, como fazer uma inversão sintática, colocar um adjunto adverbial entre o sujeito e o predicado, com vírgula antes e vírgula depois, eu vou moldando e fazendo esse texto parecer mais complexo do que ele é. Porque muito mais importante na C1 do que a coisa que eu estou dizendo, é como que eu estou dizendo isso. Então eu preciso demonstrar que eu tenho um excelente domínio de norma. Como é que eu demonstro que eu tenho um excelente domínio de norma? Mostrando as coisas que eu sei sobre gramática lá no texto. Usando as normas. Porque, por exemplo, menino acha que eu sei colocar vírgula com a história da respiração. Eu vou respirar, eu preciso de uma pausa para respirar aqui, eu vou colocar uma vírgula. Ai, cansei. Quem está assistindo, faça o teste quando estiver em casa. Tenta escrever respirando normalmente. Você vai ver que dá certo. Não precisa esperar a vírgula para respirar. Você pode ir respirando tranquilamente. Por quê? Gente, que coisa não louca. É segredo. Então, assim, a vírgula é uma marca de escrita. Ela serve para isolar orações, para isolar termos que estão fora do lugar. Enfim, é para isso. Então, eu preciso entender essa parte gramatical. O menino chega para mim e fala assim: minha tia falou que não cai gramática no Enem. É só questão de interpretação de texto. Olha, na prova de linguagem, eu até não
discutiria muito isso, não. Se bem que, embora não estejam lá de forma explícita, esses conhecimentos de análise linguística ainda estão lá. Né? Mas na redação é o lugar onde você precisa usar e demonstrar esse conhecimento mais técnico de língua. Então, estuda gramática de agora até lá, estuda o que é um sujeito, o que é um predicado, o que é um período simples, o que é um período composto, para poder fazer esse uso mais complexo da norma no texto. Aí você consegue o seu... Estudar e fazer exercícios de gramática. Por mais que não venham, né, exercícios tão explícitos em cartilhas de preparação para o Enem propriamente, né, nos livros didáticos voltados para o Enem, busquem atividades de gramática focadas naquilo que você está estudando. Talvez faça sentido a redação sozinha valer nota 1000, porque o verdadeiro conhecimento que você tem da língua portuguesa, você precisa aplicar ali na construção do texto. Eu falo para os alunos que é um retrato deles. É como se o corretor recebesse, nossa, quem é o fulano? É pelo texto que ele escreve. Então, preste atenção no que você está escrevendo, no domínio que você está demonstrando. E uma coisa de conselho, não fique bravo com a Ana Laura, não fique bravo com a Viviane, nem comigo. Quando você pegar um texto que não tem correção nenhuma de gramática, e ainda assim você fica com 160 na competência 1. Porque não ter correção não significa que seu domínio seja excelente. Pode ser só que ele é um bom domínio, você não errou nada. Mas não fez nada assim de, meu extraordinário. Deus, extraordinário, que outros candidatos não conseguiriam fazer. De repente, tem candidatos que conseguem fazer articulações, né, linguísticas aí realmente interessantes, fora do senso comum, né, se você pegar o edital do Enem nessa parte de C1, eles fazem alguns comentários sobre a correção. Aí tá lá assim, ele pega um texto que foi bem avaliado, tirou 160, não tem nada errado, e o comentário da banca é aqui. O candidato não se arriscou a fazer nada mais complexo, nenhuma estrutura diferente, né? Então assim, ele não errou, tá tudo certinho, mas ele tem um bom domínio, ele fez o básico que todo mundo que tem no ensino médio deveria saber fazer. Agora você precisa demonstrar que você tem um conhecimento maior de gramática. E agora cuidado com essa informação. Esse conhecimento uso de palavras difíceis. Uso de palavras aventureiras, que você não sabe o significado. Que você vê que de vez em quando eles vêm com as palavras que você fica, não significa isso aqui não. Lembrando que sintaxe complexa não tem nada a ver com indubitavelmente, com palmatinamento, exatamente. Não é imbróglio, não. Ou com alterar o significado das palavras no dicionário. Exatamente. Então tu tem que ser... Sem contar que essa coisa de palavra fora do uso comum, do senso comum, é interessante a forma como o corretor avalia, porque isso tem que ser algo ao longo do texto nivelado. Você usar lá no primeiro parágrafo e depois usar no último, quer dizer que você decorou aquela palavra. É igual criança com palavra. Não é o seu nível. Ele gosta dessa palavra. Né? Você quebra a organização, né? Você vai lá, simples, super complexo, simples. Você quebra. Vai competência 3 de novo. Você já tá entregando pro corretor que você realmente não domina que você só decorou aquela palavra. Então, nessa hora, antes de ser até relativamente mais simples na linguagem, mas garantir menos erro, do que tentar surpreender e impressionar demais, né? Sem Vamos agora para as últimas... as outras perguntas que soltaram aqui a gente já respondeu ao longo do bate-papo. Então, falando de repertórios coringas... Deixa pro fim. A gente pode fazer outro, não pode? Porque vão pedir loucamente, não vai outro podcast? Eu acho que sim. O Carlos é famoso. Depois que o Carlos veio. Ele é famoso, eu acho que... Quando é que vai ter outro? Eu acho que vai ter bastante pedida. Eu acho também. Eu acho que pode ficar pro próximo. Pro próximo. Avisa aí. A gente fala só de repertórios, que a gente faz mais perto. E esse é legal, até chama muitos professores. Pra debater. Pra eles entenderem quando a gente fala dessa multidisciplinaridade. Aqui também pergunta falando sobre variar repertórios dentro da redação, sem ficar usando só citações filosóficas. Né? Que a gente já falou também. Dá descanso pro Thomas Hobbes. Eles também são bem usados. Esses são batidos. Mas tudo bem usar se estiver bem usado. Se usar bem, tá tudo bem ele ser batido. Os meus alunos eu proibi de usar negligência estatal na tese. Porque toda vez a mesma coisa, gente, varia. Sai disso, vamos treinar outras coisas. Tem outras eu proibi. Manga, né? Aí acabou as nossas perguntas. Mas faz sentido. Eles viram pra mim e falaram, Laura, mas não tem como eu não culpar o governo. A culpa é de outro jeito. Usa outro. Só pra dar uma variada. Só pra gente mudar um pouco. Mas é isso por hoje. Acabamos nosso bate-papo. Acabamos por causa do horário, porque você vendesse da gente. Mas é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Nós vamos marcar outras vezes.
né? Porque temos certeza que o Caruso vai ser pedido aqui mais vezes. Viviane. A Viviane também. A Viviane, ela vem, de vez em quando, ela é a segunda participação especial. Eu acho que eu que já tô batida. Não tá, não. Viviane Tá, é não. elenco fixo. Você pode parar com isso. Viviane é elenco fixo. Já é quase elenco fixo. Eu acho que eu vou avaliar isso aqui, vou dar uma... Tá vendo? Entendeu? Pensa Porque é pra aí. falar de redação mesmo. É pra falar de possíveis temas. É pra debater aí. Acabou de ser contratada. Saiu daqui contratada. Contratada. É isso. Conversa A gente vai avaliar isso aí. Como diz o Carlos, dica principal, bora estudar. Bora Ah, é. estudar. Bora fazer Senta e redação. estuda. É a principal Faz recomendação. quantas vezes forem necessárias, marca tempo. E estudem presta atenção gramática. aos professores, Estudem gramática. Estudem gramática, por favor. Durma bem à noite e não durma na escola depois no outro dia seguinte. É, também é importante. Para de É. ficar acreditando nos blogueiros. É, também. parem de acreditar em blogueiros famosos. Se vocês não cortarem. Não bitolem com um tema só. Esse é importante também, porque O que esse mais é eu importante? Se a apanhei. gente continuar falando, vai voltar. Se o blogueiro famoso for eu, aí pode acreditar. Aí pode acreditar, no Carlos você pode. Mas ele é doutor, pode acreditar. Doutor, né, Ele é doutor, daí vocês acreditam. Reposta lá também. Fonte segura. É outra história. Divulga ali os posts, que é pra, né, difundir informação. Mas é isso, pessoal. Até a próxima. Até Tchau, mais. tchau. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. Corta.